Seja muito bem-vindo a esse canal que fala sobre paternidade, sobre o homem do século XXI. E hoje a gente vai falar sobre emoções, como a gente manejar, lidar, brincar com os nossos sentimentos e como a gente faz isso, como é que a gente transforma isso em algo proveitoso para que a gente possa ter crianças melhores, um mundo melhor. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar com uma especialista em emoções e como manejá-las e como a gente fazer, como a gente não, como nos responsabilizar pelas nossas emoções perante principalmente aos nossos filhos, né? Vamos esperar. Bora lá! Para quem vai entrando, muito obrigado pela sua presença. Já aperta o aviãozinho e já manda, se faz sentido um papo como esse, já manda para as pessoas, para que a gente possa cada dia mais propagar essa maneira de nos responsabilizar por nós mesmos e pela nossa paternidade. Vamos aqui, Ju, um beijo para você, seja muito bem-vindo. Berardo. Olha lá, Amaral! E quem está chegando aqui é a nossa convidada especial da noite de chamando ela. E você já vai apertando o nosso aviãozinho. Olha quem está aí. Vem, Ale. Tudo bom? Seja Tudo. muito bem-vinda. Muito obrigada. Essa moça que está aqui embaixo, eu nunca vi. Olha, dá uma reparada nela, olha lá, que enquadramento, que é uma pessoa responsável ali Super. pela sua imagem perante ao mundo. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vinda, minha flor. Obrigada, obrigada. Como é nossa primeira vez juntos, faça as aberturas aí. Pode Conduz, eu deixar, vou pode deixar. junto. Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema que a gente vem seguindo aí, que grande parte das nossas desavenças, das nossas dúvidas conforme a paternidade, a maternidade, grande parte disso é através das emoções que a gente ou propaga isso ou resolve isso. E hoje a gente Exato. trouxe aqui essa pessoa sensacional. Eu sou suspeito para falar porque ela está dentro da família, né? Então Olha lá. é difícil, Mas eu vou deixar ela se apresentar, mas antes disso eu queria falar, essa moça que está aqui embaixo, Camila, ela é mãe, empresária, terapeuta, podemos chamar assim? Terapeuta Bioflow. Terapeuta, Bioflow, muito bom. Tia, é um cargo ser tia, não é assim Opa. qualquer uma que pode ser tia, né? E queria que vocês aí me prestigiassem. E Camila Araújo, quem é Camila Araújo na fila do pão? Como é que começou a sua história, minha flor? Vamos lá. Primeiramente, obrigada, Ale, pelo convite, né? Aí, diretamente de Riviera, hoje, um cenário Hoje estamos novo. num estúdio improvisado aqui. Um cenário novo. Bom, bem que você começou a falar, né? Eu sou um mix de várias coisas, né? Primeiro filha, depois mãe, amiga, esposa, tia, né? E o que mais eu desejar ser, né? Ao longo dessa jornada da vida. E há pouco tempo, né? Eu fiz toda uma transição de carreira, me tornei, né, profissional Bioflow, ainda em formação, né? Hoje eu atuo com a técnica e é legal quando você me chamou para falar de responsabilidade emocional, né? E o tema, né? Bem, parar de culpar os nossos filhos pelos nossos erros, eu já comecei pensando, deixa eu fazer uma reviravolta aí, deixa eu olhar para trás, ver se eu já culpei e quem não, né? Já coloquei, né? Já projetei os meus traumas, meus bloqueios nos meus filhos. E como que hoje eu posso me tornar cada vez melhor tendo consciência, né? E uma responsabilidade Entendeu? emocional sobre os meus atos, né? E as minhas emoções, como que eu lido nisso. E falando um pouquinho
da minha trajetória, assim, né? Eu vou colocar, porque responsabilidade emocional começa pelo termo já etimológico da coisa, né? E eu até coloquei, eu falei, deixa eu dar um Google básico, né? O que significa essa palavra. Então, é a obrigação de responder, de fato, pelas nossas ações, né? E aqui o dicionário coloca até um pouco em ação do outro, mas primeiramente a gente, né? Como a gente se observa e se coloca diante disso, dessa responsabilidade. E trazendo um pouquinho para a técnica, né, BioFlow, que é hoje com que eu trabalho, a responsabilidade emocional, ela consiste em, primeiro, a gente aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Para, a partir do momento que a gente consegue começar a nomear, aprender, primeiro nomear o que eu sinto, fica mais fácil, inclusive para explicar para o outro, né? Sim. E quando a gente é mãe, é uma grande mãe, pai, né? É uma grande responsabilidade de como eu me torno, como eu faço meu filho se tornar melhor do que eu, né? E assim Sim. vem na hierarquia, né? Como a gente é melhor que os nossos pais, que primeiro já tem que ter, né, uma gratidão do que eles nos deram, porque eles já nos deram a melhor coisa da vida, que é a vida, de fato. Né? Então, já nos Sim. tornarmos gratos por isso, sem culpar e sem tentar culpar e julgar pelo que eles fizeram. Porque ninguém está imune, né, de traumatizar os filhos. Seja por Não, a uma... gente só Né? precisa escolher qual é o terapeuta que a gente vai seguir, mas que vão fazer a terapia, eles vão, Exato, né? exato. Mais ou menos antes ou depois, né? Em que momento? Mas que, infelizmente ou felizmente, né? Não dá para criar, né, um filho dentro de uma bolha, né, do mundo encantado, porque isso não existe, né? Somos seres humanos com Sim. oscilações, né? E a questão maior é, diante de, primeiro, conhecer e me conhecer, saber o que eu sinto. Como que eu minimizo isso? Acho que essa é o papel do pai, é tentar minimizar as dores, mas sabendo que elas vão acontecer, né? Principalmente em Perfeito. casa, né? E nesse momento que agora a gente está vivendo. Eu tenho, quando eu comentei um pouquinho com você e a gente falou, vamos falar sobre esse tema, eu, olhando para você e olhando para esse tema, me veio uma imagem na cabeça e queria que você começasse a sua fala aí, continuasse a sua fala baseado se isso que eu vou falar ela é interessante. Eu vejo uma imagem que é um menino sentado do lado de uma raposa e a raposa fala assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Pequeno Príncipe. Isso é responsabilidade emocional? Sim, E como que a totalmente. gente... Qual é o grande conselho da raposa para aquele pequeno príncipe? E o que... Como a gente se torna efetivamente responsável e se é eternamente responsável? Como é que você vê isso dentro do conceito da responsabilidade emocional? Bom, eu já vou trazendo para minha realidade, né? Porque eu gosto de exemplos, Sim, né? Dentro do meu roteiro de nascimento. Não vou falar nem que é de uma amiga, já vou falar real mesmo, né? Que é mais fácil. Ah, então, tem uma amiga, tem um exemplo? Não, comigo. Né? Dentro de um roteiro de nascimento, os traumas, eles acontecem de fato. E eu sempre fui no meu, eu fui a pessoa esperada. Minha mãe queria menina, meu pai queria menina, eu tenho dois irmãos mais velhos, eles queriam ter uma irmãzinha. Então, dentro de antes, né, da chamada pré-concepção, eu fui super desejada, esperada. Meus pais estavam numa situação financeira melhor, se comparado com a vinda dos meus irmãos, mais experientes, porque eu tenho uma diferença de 7 anos do meu irmão mais velho e 6 do outro. Então, sempre foi mais fácil, digamos, a minha vinda, né? Só que sim, depois disso, teve um processo para os meus irmãos darem mais trabalho, meninos e tudo mais, que eles tomaram mais atenção. Em algum momento do meu roteiro, isso depois que eu fui revisitando, teve um processo de, pô, mas eu fui tão esperada, e quando eu cheguei, por que a atenção foi mais para eles do que para mim? Isso dentro da minha história, né? Do que eu entendi. E aí veio um processo de
não me sentir ouvida em vários momentos, né? Eu não me senti ouvida. Trazendo isso para a minha realidade, né? Hoje como mãe, e aí eu já vou casar com a responsabilidade emocional, em vários momentos durante a maternidade, eu me sentia frustrada quando eu não era ouvida. E isso me causava, no começo, antes de eu tomar uma consciência mais real sobre isso, me causava um desespero, né? Então, se eu não era ouvida, eu gritava, né? Por exemplo. Ou eu me trancava, agora eu não consigo, não posso. Ou seja, sim, nós somos responsáveis por tudo que a gente cativa e a forma como a gente lida, né, com os nossos atos. E aí, para mim, vem assim, iniciando, falando em consistir, aprender e observar o que eu sinto cada vez mais. E nomeando. Então, hoje, né, dentro desse processo eu tenho 2 filhos, né? O Lucas tem 7 anos e eu tenho o Gael de 3 anos. Hoje fica mais fácil. Com o Lucas o primeiro filho é sempre uma prova, né? Porque sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. Para mim, assim, que não foi uma gravidez planejada. Então, ele foi uma surpresa em todos os sentidos. Da boa e da surpresa da insegurança e dos medos, né? E o Gael ele já veio, né? O segundo ele já veio, a gente fala que ele já nasce andando, a gente já sabe lidar, né? Muito melhor. Mas é algo que, na minha experiência, eu vejo que não é o segundo que vem ou mais fácil ou mais tranquilo. É que nós, eu acho que já estamos já mais... Você fala assim, vai dar tudo certo, a gente já sabe que não morre se dormir de bruxo, a gente já sabe que manga com leite não mata, que ele pode mamar quando ele quiser. Então a gente vai... Né, eu acho que aí você dá uma liberada, né? Aí que tá, são os nossos medos que já foram superados do primeiro. Né? Então a gente já tem uma experiência, sabe, que nem quando a gente está na escola, né? Nossa primeira experiência na apresentação, né, diante do público, que é um dos maiores medos, né? Sempre vai se falar, nossa, se eu tivesse a segunda chance para apresentar o mesmo projeto, a mesma coisa, ia ser melhor, porque você já passou por isso, né? Você já teve uma experiência diante disso. Então a responsabilidade prévia, né? Emocional exato. E essa responsabilidade emocional essa capacidade de não deixar essa emoção tomar conta de você, né? Então, quando uma pessoa é consciente, com frequência, ela assume o ato e olha para dentro e não para fora, né? Porque aí vem a questão do culpar, né? O que é o culpar? É apontar o dedo para o outro. E não é a responsabilidade. Quando é responsabilidade, é pra mim, ó. Aponta o dedo pra mim. O culpar é aquela coisa, tá vendo? E teve um primeiro vídeo que eu fiz, né, dentro do Instagram, falando sobre responsabilidade emocional. Eu dei um exemplo do Lucas. E foi uma situação muito engraçada, assim, né? E a gente aprende muito com os nossos filhos. Sim. Nesse momento de pandemia louca, né? Todo mundo em casa, e por mais que o apartamento seja grande, tem hora que a gente fica no mesmo metro quadrado. Você fala, gente, pelo amor de Deus. Não é nem na sala, né? É no mesmo metro. No mesmo metro, no mesmo quadradinho. Quer voltar pro útero, né? Exato. E aí a gente estava todo mundo aqui em casa, eu tentando me concentrar em alguma coisa. E aquilo começou, e ele andando de patins, e tudo bem, a gente teve que dar algumas liberações, né, durante a quarentena, porque não pode descer no prédio, não pode não sei o quê. Então, logo nesse início, e aí eu falei, Lucas, pelo amor de Deus, para com patins, porque esse patins tá me dando uma raiva. E aí ele olhou, ele falou, mãe, sabe o que é, né, e já participou de imersões, já sabe de toda, né, ele sabe que o quanto respirar é importante, ele falou, mãe, na verdade, não é o patins que te dá raiva. A raiva tá dentro de você. Iluminou. Você fala, olha, muito bom. Eu falei, filho, exato. Você tem toda a razão. E nesse momento que ele falou, eu percebi Só que... com essa... Só para com... Né? Eu falei, né? Mas antes de falar isso, eu falei, nossa, é verdade. Eu tô sendo tomada por um sentimento, por uma emoção, que ela é minha. E eu tô projetando no patins, né? No patinete. Sim. Que nem, né? Mas ela é válida, né? Ela é válida, sem dúvida. Sem dúvida. E ser responsável emocionalmente pelas suas emoções, você acha que é um processo de identificação apenas,
ou um processo de manejo dessa atitude que demonstra dessa emoção, né? Dessa ação, né? Porque, segundo o que eu entendo, a gente não controla as emoções, mas a gente pode controlar as atitudes decorrentes dessa emoção. Da emoção, exatamente. Eu tô tentando aqui, eu nunca e como é que você vê isso? Voltou a funcionar. Voltou. Ale, super pertinente. Primeiro que assim, existe dentro da metodologia do Bioflow, que é a técnica que eu trabalho, existem digamos que dentro de uma curva, 2 estágios, né? A da identificação emocional. O que é isso? Quando a identificação, ela não é boa porque você tem um nível de consciência muito baixo, e a gente falou da raiva, né? Então você sabe que você sente a raiva, só que você gruda nessa raiva a ponto de virar a raiva, né? Então você não tem um estado de consciência de dar um passo para trás, observar, nomear o que se sente e conseguir manejar. A palavra que você usou é exatamente isso. Eu acho que o grande desafio, né, de nós como pais a gente começar a manejar nossas emoções e nossos sentimentos, para também dali sim ensinar os nossos filhos a saberem lidar e não reprimir ou identificar. E o outro ponto é não se anestesiar, né? Não congelar, né? Não fingir que não sente. Porque por muito tempo na nossa sociedade é feio, né? É feio sentir raiva, é feio... A gente sempre foi muito reprimido. Nossa, é feio sentir medo, homem não chora, né? Se a gente for falar dos homens, então, assim, faz mais de séculos que a gente vem reprimindo tudo, né? E exacerbando tudo ao contrário, né? Exato. O homem que tem raiva, ele é mais macho, o homem que tem, né, que explode, que faz ele, né? Então eu acho que é tudo ao contrário, né? Do que a gente vem desenvolvendo, né? E parece que a gente também está entre polos, né? Porque eu estava conversando aqui um outro dia numa live também, e a gente falou assim, quando o homem chora, ele se torna fraco, mas quando a mulher chora, ela também se torna, ela fala assim, essa mulher, pô, tá vendo, não pode falar nada que essa daí também chora. E aí você fala assim, pô, mas esse é um sentimento que ele é legítimo, e se eu soubesse manejá-lo, eu poderia virar e falar assim, não, eu choro, consigo manejá-lo, consigo entender esse processo, e ao mesmo tempo voltar com a minha razão, né? Porque eu acho que é quando você, né, se afasta da razão, né? Eu tenho dentro da disciplina positiva a gente usa o cérebro, né, como as emoções e o cérebro, né? Então quando você se afasta dela, você está tomado por uma emoção e longe da razão e toma atitudes que eu acho que depois a gente tem que se responsabilizar por elas, né? Porque elas foram feitas. Sim, exatamente. Então, manejar, por exemplo, o sentimento que a gente trouxe, né? Que é um sentimento muitas vezes vetado, velado, que é feio, né? Falar que tá com raiva. Sim. E quando você fala, tem gente fala, nossa, mas como assim? E não, porque a raiva, quando ela é bem manejada, bem conduzida, né? A raiva, quando você é tomado pela raiva e que se ela, né, você vai para um fator de explosão, de agressividade, de xingo, de grito, de briga, essa raiva, ela não é de fato positiva. Está sendo dominada. E nem, né, fingir que essa raiva não existe. Porque em algum lugar do nosso corpo, e nosso corpo se manifesta, né, vai explodir. Vai explodir de alguma forma, numa herpes, numa afta, né, doenças psicossomáticas, né, doenças de pele, estão ligadas diretamente ao emocional, à repressão das nossas emoções. E quando ela é manejada, por exemplo, a raiva, ela bem conduzida, você coloca, é um processo, um fator de propulsão para agir, né? Para você parar, você de fato agir e falar assim, opa, nessa situação eu não me coloco mais, né? Aqui eu não deixo essa pessoa, né, falar dessa forma comigo. Então você consegue, assim como o medo, né? A raiva, ela é um fator que, quando você sabe manejá-la, ela te faz agir, tomar atitude, né? Então eu tenho raiva de tal situação, eu vou fazer algo para mudar. Né? Assim como o medo, se ele é bem manejado, o medo controlado, você estagna. Mas o medo, eles trazem uma cautela, né?
No medo, você não vai pular de uma cachoeira sem saber se é seguro, se tem pedra, se é fundo, se a correnteza vai te levar embora, né? Então o medo, ele E sem o medo, a gente não estaria aqui. É, claro, exato. O medo, ele é evolucionista, né? Ele faz parte da seleção natural, né? Exato. Se a gente não tivesse instinto, medo... né? É o instinto de sobrevivência. Né? Então, assim, você precisa disso. E ele faz com que o seu corpo também seja ativado para que você possa tomar atitudes relacionadas ao medo, relacionadas à raiva, né? Você levantar um carro porque seu filho está embaixo dele, né? Aquela raiva te toma e te dá energia, te dá força. Te dá energia. Uhum, exato. Te traz então, você fala assim, uma força que você acaba nem uma força descomunal, vem, né? Então, a Rosana está falando aí, né? O medo bem dosado, né? Eu acho que assim, a gente, e aí vem a nova pergunta, né? A gente consegue dosar? A gente consegue fazer? Ou a gente consegue observá-lo e tomar atitudes diferentes? A gente consegue, dentro da sua do Bioflow, por exemplo, né? Você aprende a observar, nomear e tomar uma atitude, ou você aprende também a tornar essa questão mais maleável, a buscar diferentes observações? Ou você acha que é só observação, assim, do tipo, tá, eu não consigo fazer nada, a raiva, ela aparece, eu consigo diminuir essa raiva, por exemplo? Quando você tem um processo, né, de você respirar, né, e depois eu vou explicar por que eu vim não sei nem se dá pra ver, mas estou com uma camiseta em homenagem ao Gael, porque aí eu vou trazer, né, isso, porque quando você tem um filho, um filho ainda num processo de simbiose, de 3 anos, ele não tem uma racionalidade para nomear, né? Ele sabe até nomear o que sente, mas tudo vira raiva. Às vezes o sono vira raiva, a fome vira raiva, porque ele não tem um conhecimento, assim como a gente, como adulto, tem que falar, opa, eu tô cansado e isso me causa um estresse que tá me dando uma raiva. Sim. Né? A gente tem a camada. É um sentimento básico, mas, por exemplo, a frustração, que é um sentimento mais elaborado, ele pode nomeá-lo como raiva também, né? Exato. Mas ele está frustrado porque perdeu um brinquedo, sei lá, né? Exato. É que a raiva é um sentimento muito basal, e aí se ele domina a fala. Exato, é exatamente isso. E assim, dominar, eu não gosto dessa palavra, né? Controle, domínio. Eu acho que é uma consciência, é uma tomada de consciência, né? Então, a partir do momento que você consegue, o primeiro passo, de fato, é você saber, entender o que sente e nomear o que sente. Né? E dentro disso, foi exatamente o que você falou, tem um leque, né? Eu gosto muito de trabalhar com a roda das emoções, que eu até tenho uma aqui que eu falei, vai que precisa, né? Mas isso é muito legal, uma roda. Ó. Isso é uma roda das emoções, que é da Gloria Wilcox, que é uma de tantas das classificações da emoção. A gente tem emoção base, que é bem do nosso, né, instinto de sobrevivência. Divertidamente. Quem não assistiu o filme, que eu amo, já assisti 10 vezes, já quase falei para as crianças, vamos assistir. Né? Eu tenho, inclusive, o Raiva aqui em casa, né? A gente tem os bonecos, que eu gosto bastante, porque ele exemplifica. Mas, além desses sentimentos base, ele tem, a gente tem outras camadas, né? Tão importantes para saber nomeá-las e observar, e não se identificar. E respondendo a tua pergunta, assim, dentro do processo do Bioflow, através da respiração, né? A gente começa a tomar consciência, se afastar do que a gente, né? Para quem tem um processo de identificação e começa a observar o que sente. Ah, Camila, quem tem um processo de congelamento e que não sabe, né? Não sei o que eu sinto, não sei nomear o que eu sinto. Essa pessoa ela começa a ir para um estágio de abre uma camada, se permite sentir. Né? Tá tudo bem sentir o medo, tá tudo bem sentir a tristeza, tá tudo bem se sentir frustrado, né? Perceber que dentro de um roteiro, se você é ignorado, você vai lá para trás e você vai para o sentimento lá de trás que você não foi ouvido, né? De insegurança, de medo. Putz, em algum momento da minha vida eu me senti abandonado.
né? Então, esse processo Sim. que é importante, através de uma observação. E primeiro, assim, sair... A Jalaisa está falando, é uma ótima dica, né, da Glória Wilcox. Eu gosto muito, porque você exemplifica as emoções de fato, né? E não fica só, eu sinto isso ou sinto aquilo. Né? Você e essa roda, a gente consegue ela onde? Internet, Google. Se você der o Google, essa daqui é o que a gente usa dentro do BioFlow para poder expandir um pouco o nosso processo de conhecimento, né? Mas tem aí fácil para achar. E então, dentro desse processo da nossa respiração, e ela muda, né? Nossa respiração ela muda conforme o nosso dia, conforme o nosso estado de espírito e emocional, e nosso estado, né, do dia habitual. Então, quando uma criança ela reprime a respiração, por que ela faz isso, né? E por que não dá para culpar? E a gente sempre fala como pai, ó, não chora, né? Respira, né? Se acalma. Né? E não um processo de não chora, não pode fazer isso. O ideal é entender o que seu filho sente e um processo de respira, observa. E essa observação começa pelo corpo. Observa o que teu corpo está se manifestando. Observa... Vovó então tinha razão. Toda vez que eu sentir alguma coisa, eu preciso contar até 10, é isso? Conta até 10 e respira, né? E aí, a minha blusa que eu trago, porque o Gael tem um processo que ele, por ser ainda, né, não saber manejar, não saber identificar, né? Ele gruda no que sente e não sabe falar. Essa camiseta, quando eu comprei, eu brinco com ele, inspira, respira, não... E aí ele repete, ele não pira. Não pira. Inspira, respira e não pira. Porque nesse processo é isso, não pirar aqui, na frase não precisa se identificar. Né? Tudo bem sentir a tristeza, tudo bem sentir a raiva, só você não precisa ir para um processo de identificação. Né? Porque ele não te traz, o que te traz? O teu nível de consciência vai lá para baixo e você não consegue se comunicar. Né? A comunicação, ela fica violenta, ela fica agressiva. Quem ganha no grito? Né? Ninguém ganha, só perde, todo mundo perde dentro desse processo. Sim. Então, dentro da responsabilidade, né, emocional, como que a gente não projeta, né, os nossos medos, os nossos traumas, o nosso filho, primeiro a gente se observando, a gente cuidando da gente, né, e trazendo essa consciência. A Rô tá falando aqui, né, como perceber isso no corpo, mas eu acho que o mais, né, que é assim... como perceber isso, fazer com que a criança perceba isso no corpo dela, né? Eu tenho uma técnica aqui que eu acho que eu venho desenvolvendo também, que é o abraço. Eu acho que a gente começa a resolver as coisas com um abraço. Então o moleque surtou, aí ele vem, eu abraço ele. Ele pode estar puto, mas eu abraço ele. E aí a gente começa a colocar. Essa sensação, ela mistura uma outra emoção, o aconchego, o afeto, está relacionado com a respiração e como? Como que você vê isso dentro do processo do BioFlow? Né? Primeiro que assim, quando você traz o afeto, ele é o sentimento que todos nós precisamos, né? Um abraço, e às vezes o que a criança está demonstrando num processo de raiva, de grito, ela quer um aconchego, ela não quer um outro grito, ela não quer uma outra imposição, ela não quer uma repressão do que ela sente. Então o que você faz é um processo lindo de empatia. Você tenta olhar, entender o que a criança sente e chega de uma outra forma. Né? Porque quando a gente entra num processo de apontar o dedo, você está entregando da mesma forma. E você vai para um caminho... E você vai para um caminho oposto, né? Oposto, né? A Jalaida está falando que a gente é muito sortudo, viu, Jalaida? Mas tem um problema. Nem sempre eu abraço primeiro. Né? Porque assim... É um processo que Aí você fala assim, nossa... Então, o Alexandre, a Camila deve ser a Buda do aconchego. Mas ela também deve explodir, né? Muito. Porque eu preciso estar calmo para lidar e manejar essa emoção que ela não existe nomeada naquela criança, né?
E a gente Sim, está sim. todo mundo descobrindo. Porque eu, como você, como a Jalaisa, como todos nós aqui que estão na live, não aprendemos isso em lugar nenhum. Isso é coisa nova. Nós estamos falando agora há 20 anos atrás que isso pode ter existido há muito tempo, sim, mas isso chegou a nós agora, na nossa geração, né? Claro, claro. Não, é verdade. Não, e assim, dentro desse processo, quando a gente se torna mais consciente, a gente se torna autêntico e real. Mas somos seres humanos. É bem o que você falou, existe uma oscilação, existe a perda. A questão é maior assim. Antes, talvez a gente perdesse mais o nosso controle. Né? E agora Sim. que a gente é consciente, a nossa curva de altos e baixos tende a ser menor. E nunca vai ser linear. Porque é como um batimento cardíaco. Se for linear, a gente morreu, né? A gente oscila entre raiva, amor, e geralmente o ódio, o rancor, enfim, né, frustração, e assim como, né, a felicidade. Ninguém está em estado pleno de felicidade, né, de paz e tranquilidade. Isso é impossível. Paz e harmonia. Eu gosto muito do primeiro, logo no início do ano, da cena do Papa, né? Que ele foi lá, estava, né, fazendo uma caminhada e pá! É aquilo lá, gente, sério. Eu falei, mas se o Papa deu tapa na mão da fiel, e quem sou eu para não vale tudo, né, não perder a cabeça? Daqui mas pra frente mim, vale tudo, né? Não, brincadeira à parte, assim, gente, e depois ele teve, né, rápido, dá pra ver no vídeo a cara dele de, tipo, me larga, me solta, né, e foi um processo, né, que ele não teve, ele foi tomado por um milésimo de segundo lá pela emoção dele e teve uma reação diante de uma ação. Alguém vai e segura, né, a mão dele, pô, também não é legal, e Sim. ele teve uma reação que não foi bacana, depois ele pediu desculpa, mas foi humana. Né? Então isso, inclusive, Sim. me aproximou dele. Assim, pelo menos a mim, eu falei, nossa, que bom, porque ele é real, né? E ele consegue, né, identificar também isso. Eu acho que esse processo nosso, assim, não é que é isso. Os meninos, eu tenho uma consciência, mas eu erro, né? E aí, Sim, o sem processo dúvida. também de errar não é culpá-los, né? Tá vendo? Eu fiz isso por sua culpa. Não. Eu fiz isso porque eu sou um ser humano. Eu identifiquei que eu tenho isso e eu te peço desculpas. Eu acho que é aquela frase que eu acho que é um outro bate-papo, mas é assim, te bato porque te amo, né? É assim, juntar essas duas palavras dentro de uma frase, acho ela é complicada, né? Mas muitas vezes a gente pode não bater. Acho que grande parte das pessoas que a gente convive, ou se não bateram, reprimem isso dentro de si. Né? Sim. Mas ela porque é instintivo, porque é a história do Papa, né? Tipo, Sim. não tem. Então, mas o que acontece é que toda vez que você vira e fala assim, tá bom, entendi o que vocês estão falando, achei legal, vamos abraçar todo mundo, vamos ver, vamos observar com gentileza e do lado de fora os nossos sentimentos. Isso não é natural, não é normal, não é a palavra, não é certa, ela não é igual respirar, não é assim, precisa de estudo, precisa de trabalho, você precisa você precisa treinar isso, né? É um treino, claro que é um treino. Né? É como vai ir para uma academia, para você ir treinando, ver resultado, ele demora, né? Se você para, né? Então o processo de respiração, e a Rô colocou, né, a questão da meditação para criança, isso eu acho ótimo também, né? E aqui em casa a gente tenta fazer momentos, né? Seja de meditação, pausa para respirar. No início da pandemia a gente começou aula de yoga, né? Então, vamos fazer alguns movimentos, né? Vamos lá, baixar no YouTube movimentos base. Isso é muito legal para a criança também se conectar com o corpo, com a respiração. Então, é um treino, é um processo, né? Deixa eu observar como que eu estou respirando, né? Deixa eu parar e observar. E dentro dessa consciência, eu gosto de trazer o que a gente trabalha com as principais consciências, que é primeiro corpo, observo, porque o nosso corpo ele tem manifestações, um levantamento que
o Bioflow traz, que é 1 trilhão de movimentos do nosso corpo por segundo. Ou seja, é muita coisa. É muita Não dá para dar conta de tudo isso, né? Não dá para perceber tudo isso, né? Você não consegue observar. Só que, ao mesmo tempo, a nossa mente, ela tem mais ou menos, são 24 mil pensamentos em um dia. É muito pensamento. E a gente fica muito na mente. Então, o grande desafio é como eu observo o meu corpo. Logo, eu consigo observar as minhas emoções também, porque o nosso corpo ele tem essa manifestação. Nossa, eu tô sentindo raiva. Quando a gente sente raiva, a gente tem a manifestação corporal. Às vezes, antes mesmo de nomear o que é. Você já sente, uma pressão, fecha a mão, sua mandíbula trava. Então, você sente no teu corpo. E a sua respiração é automática. Quando a gente tem o medo, a nossa respiração ela é mais curta. Ou a gente inibe, ou você tem uma respiração muito catártica, muito eufórica. Ofegante. Cada um tem, de uma forma. Dentro dessa, pessoas que têm a questão de inibir, a respiração, são as pessoas que acessam menos, são mais congeladas. Eu paro de respirar, sabe aquela coisa de entrar numa água gelada e segurar a respiração? Sim. Achando que você não vai sentir, né? Mas como se fosse... E tremer faz parte do seu próprio corpo, respondendo aquilo, para ele não parar, né? Exato, exato. Então, assim, a gente para de respirar a ponto de não sentir. E, na verdade, isso não vai adiantar. É só um bloqueio, dentro da respiração. Para uma criança, essa é uma boa forma para se proteger. Então, levou uma bronca, porque a mãe acabou de limpar o chão depois do almoço e ela quebra um copo, ela levou a bronca. E o que ela faz? Opa, segura a respiração, porque ela não tem, ainda consciência de saber manejar isso. Eu levei a bronca, eu paro de respirar, a fim de não sentir. Mas essa bronca, esse trauma já ultrapassou a respiração. Já tá. Já entrou para a memória, e aí a gente pode entrar, E já está registrado, né? Eu acho que é isso, né? Já está registrado. Ficou na memória celular e, assim, depois, como ela vai lidar com isso, é um outro passo. Aí e essa eu acho que como a gente está lidando. E essa eu acho que é uma das perguntas interessantes, que é assim, tá bom, achei legal, vamos lá, responsabilidade emocional, mas e todos os meus traumas, como é que eu tiro tudo isso? Porque agora eu quero... Porque é isso, o medo, ele vem sendo construído, Porque ninguém tem medo do nada, tem algumas coisas que é biológico, que é funcional, mas... O medo da barata você teve porque você teve um processo familiar, social com aquilo. O medo Claro. Você vai transferindo esses medos. E ele é social, essa construção é social, familiar, ambiental também. Sim. E como é que eu consigo depois lá na frente ir destravando essas caixinhas também e tirando esses medos ou essas alegrias excessivas, Porque... nada em excesso, nada em excesso é interessante, né? Exato. São camadas, Ale? A gente vai trabalhando, assim, dentro de um processo terapêutico, é isso. Você vai em sessões de terapia para ir se conhecendo, manejando, olhando, porque tudo tem, existem diversos artigos que trazem que os principais traumas são adquiridos no nosso roteiro de nascimento, na primeira infância. A questão da primeira infância, e isso faz com que a gente, depois de adulto, lide de uma forma, uma ação e reação que, se você não tem consciência, mas quando você traz para a consciência, você sabe que vem lá de trás. Então é isso, quando a Camila traz um processo de, a partir do momento que eu não me sinto ouvida, eu reajo de uma forma, e antes eu reagia de uma forma, ou eu me bloqueava dentro de uma o que a gente chama de sobrecompensação, então eu sou forte, poderosa e tudo mais, ou vem em outra camada que é, dentro de uma mentira pessoal, é que eu me sinto insegura. E somos seres humanos, e em alguns momentos está tudo porque bem eu me sentir insegura, Aí, quando e é superficial também, quando... Não entendi. Oi, deu uma travada aqui. Que aí eu me empolguei. Deu uma travada. Não, pode falar. Deu uma travada aqui e aí eu perdi você.
Tá, não, e eu digo que dentro disso, quando você assume, né, que você tem uma dor maior, seja essa, tá? É do sentimento de abandono, por exemplo, né? E cada vez que você se sente abandonado, ou você volta para isso, e eu gosto de um exemplo que a Fanny, que é a fundadora do Instituto Bioflow, traz, que ela sempre traz um exemplo de uma criança lá atrás, né? Que em algum momento ela estava acostumada sempre o pai buscar no horário na escola, né? No mesmo horário de sempre. Em algum momento aconteceu um problema, esse pai não pôde buscar essa criança, né? E ele se atrasou. Ele nunca se atrasava e nesse dia ele se atrasou. Esse registro, né? Naquele período que pode ter durado 20 minutos, mas para a criança aquilo parecia uma eternidade. Foi uma eternidade. E aquele processo de tô sozinho na escola, todos meus amigos já foram. A minha mãe, tô eu e a professora, tipo, sozinha na quadra esperando. Imagina como que isso, na memória da criança, vai colocar. A sensação de abandono é gigantesca, né? Ficou, né? E aí, quando o pai chega, a criança já tá chorando, ele vai, pede desculpa, calma, mas por mais que ele não tivesse a culpa, aconteceu um imprevisto, isso ficou. E aí, quando adulto chega essa mulher, então, foi viajar, né, foi a trabalho viajar, ficou 15 dias fora. E ela combina com o marido e com os filhos. Pô, ela ficou a primeira vez que ela foi viajar, digamos, fora. E ela falou, você vem me buscar no aeroporto? O marido, claro, vou te buscar. Tal hora, tal voo, tudo programado, bonito. Esse cara mora em São Paulo. Pega um baita de um trânsito, acaba o celular, né? Chove, cai o mundo, pega um trânsito, o celular dele acaba a bateria, ela liga, né? Esse processo, para ela, naquele momento, o que ela vai revisitar de forma inconsciente? Lá naquela memória lá atrás, né? Do abandono. Ele não me ama, né? Ele não me ama, meus filhos não me amam, eu não tenho valor, e aí começa todo um processo de revisitar uma dor que ela é real, ela foi real. E quando você traz isso para um processo de consciência, você fala, não, calma, tô sentindo isso no meu corpo, tô sentindo meu coração acelerado, né, pode ser uma tristeza, o que quer que seja, mas isso é meu. Pera, deixa eu ver, né, o que eu posso fazer a partir desse momento? Né? Com esse sentimento de abandono. Eu vou chegar, a hora que aí, de repente, o cara chega depois de uma hora lá, ela vai chegar, xingar, brigar, ou ela vai, de repente, expor, nossa, calma, pera, eu tô um pouco aqui triste, deixa eu observar isso que é meu, né? Se você puder, da próxima vez, ou tentar me avisar de alguma forma, porque isso faz com que eu acesse uma dor maior, pensa, essa comunicação, ela se torna empática, né? Você tem um alinhamento emocional do que você sente e não entra no carro pé da cara, emburrada, e aí já se torna aí, de repente, né? O marido também tem os processos dele, já acha que é uma projeção, que a mãe sempre brigava, enfim, né? E vira uma... Sim, porque né, a gente sempre acha que as nossas emoções são mais fortes do que as emoções dos próximos, do outro, né? Exato. Então, pode ser que também... E eu acho que isso tudo tem a ver com essa empatia, né, que a gente tem que ter no sentido explícito da palavra, né? É assim, antes da gente ter a nossa reação, é pensar como é que isso vai reagir no próximo. Porque daí você vira e fala assim, tá bom, o que é meu, o que é seu, e o que pode ser dele e o que pode ser meu. Porque, assim, tem essa relação, né? Hoje o Vitor estava aqui, e aí ele mexendo na mala, e aí ele tirou, a gente tinha posto todas as roupas do banheiro sujas dentro de uma mala. E ele entrou aqui, ele estava chorando. Ele falava assim, a minha mala sempre fica uma bagunça, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. A minha roupa, tem que falar para minha mãe não tirar a roupa do banheiro e não pôr aqui. O que aconteceu? Ele foi o único que pegou uma gaveta, tirou todas as roupas da mala dele, pôs na gaveta. Ele era o mais organizado aqui. E aí, quando ele pegou aquela roupa que ele tava, ele falou, cara, eu vou usar de novo. E ele deixou lá. E a gente tirou aquilo. Aí, pra ele, aquilo era um transtorno. Claro. Mas, ao mesmo tempo, quando a mãe chegou aqui, ela virou e falou assim, esse quarto tá uma bagunça. E ninguém arruma esse quarto. E aí ela começou a arrumar o quarto. Aí você fala assim, sabe, tem
tem que ter essa empatia e esse manejo desse processo, que era assim, o outro também tem uma razão de fazer aquilo e você também tem uma razão daquilo. E é interessante você virar e falar assim, calma, vamos lá. Como é que nós estamos lidando com isso? O que aconteceu? Por que você tá assim, né? Exato, porque às vezes ele tem lá, ele entrou num processo que pra ele tava tudo dentro, né? Do racional dele, ele já tinha feito, já sabia o que queria usar e tudo mais. Aí chega um outro alguém e já quer transformar, né? E isso frustra, de repente, o que ele sentiu, né? Então, um processo de frustração, talvez, né? Como que ele tava nessa situação? E ele tava na bagunça também, mas era uma bagunça que pra ele é igual mesa de escritório, né? Ninguém mexe na minha mesa, claro, porque tá tudo organizado. Organizada. Aí você fala, como assim? Tá tudo organizado? Isso aqui tá uma bagunça. Aí você fala, não, mas... Né? Então é que tem, acho que, essa dinâmica, né? E tem esse sentimento. E aí é pensar, né? De quem que é essa responsabilidade de desenvolver também na criança algo, e eu acho que esse é o mais difícil, e esse eu acho que é o mais dilema de tudo que a gente vem conversando aqui, e de quase todas as lives que a gente fala assim, a gente fala em como fazer isso na criança, e não sei o que, não sei lá. Mas todas as lives eu entendi que o processo é meu. Sem dúvida. Se eu for fazer uma terapia Bioflow e eu sair daí um homem melhor, tá resolvido o problema das minhas filhas. Tá resolvido. Mas, Ale, você já testou? Eu vou te dizer assim, algo bem real, assim. E eu já. Assim, eu acho que Bioflow é incrível, sou suspeita. E tem tantas outras técnicas incríveis hoje, graças à natureza, a Deus, enfim. Sei lá. Mas você já percebeu, quando você entra, e eu já tive assim, sensações muito interessantes. Tem dia que eu chego em casa e eu tô num mood, tipo, já chego meio brava. Aí eu vejo que a casa, eu saio de casa, tá tudo arrumado, eu volto pra casa, tá tudo desarrumado. E se eu chego já nessa linha de, tipo, chegar arrumando e reclamando, a energia da casa, né? As crianças, o Luan, todo mundo entra nessa mesma tensão. Porque a gente tem... Né? Claro, cada um tem o poder de deixar isso entrar mais ou menos, mas pai e mãe, né? Nesse caso, dentro de casa, a gente exerce a questão da autoridade, a gente tem essa capacidade de transformar a energia para o bem ou para o negativo, né? Uma energia de briga, discussão de todo mundo, ou de flexibilizar, chegar mais leve, olhar, né? Chegou... Ontem, e foi engraçado porque ontem eu percebi isso também. Eu cheguei, eram umas 9h40 da noite do trabalho, eu estava em um atendimento, e eu cheguei, as crianças estavam na TV. Normalmente eles não estariam, mas tudo bem, o Alô tinha um outro compromisso. Mas aquilo eu já percebi que... Mas isso dentro da minha verdade, do meu processo. 9h40 eles já poderiam estar no momento da história, porque agora em pandemia eles dormem às 10, antes eles dormiam mais cedo. Mas de banho tomado, né? Já estavam de banho, mas ó, pensa, aí olha como é legal você olhar pro lado positivo da coisa. Eles de fato já estavam jantados, já estavam de banho tomado. Faltava escovar os dentes, o processo e tudo bem, dormir um dia 10h20 da noite, e não às 10, cravado, horário britânico, né? Então, essa flexibilização causa com que, calma, o incômodo é meu. No mais, você escolher olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Sim. Tá, eu tava aqui, né? Meu marido ficou na função das crianças. Ele tinha um outro compromisso. Eu me atrasei, porque de fato eu cheguei um pouco mais tarde do que o meu normal. E ele já tá nesse processo. Aí o que eu fiz? Galera, legal. Quanto falta aí? Mãe, falta 20 minutos. 20 minutos é muito pro episódio ainda. Então, ó, vocês têm mais 5 minutos, amanhã vocês terminam, depois escovar os dentes... Ficou leve, aí eu peguei, li história. Se eu chegasse num outro mood, tipo, não vai, hoje não tem história, porque vocês já chegaram, já... Acabou. Então esse processo é o quanto começa me impactando. E como que eu transformo isso pro outro. Porque a responsabilidade emocional, afinal, é minha. Sim. Né? Sim. Então isso é muito interessante. E a questão do respirar, a gente respira... Né? E tem uma frase que é do Leonardo Orr, que trabalhou muitos, né? A Fanny trabalhou com ele há muitos anos. Respiramos como vivemos e vivemos como respiramos. Se a gente observar isso e observar que quando a gente muda o fluxo da nossa respiração,
que eu paro, eu observo. Então, a dica que eu daria, assim, né, que eu tenho exercido muito com as crianças é observa, respira, né? Respira, inspira, não pira, né? Não se identifica com isso, não pira, porque a gente está num processo, né? Hoje, nesse momento que a gente vive, é desafiador. Tem hora que você fala, nossa, meu, eu não quero, eu quero, sei lá, eu quero sair correndo. 21, eu moro no 11º, eu quero descer a escada correndo, logo, né? Então, se a gente consegue observar isso e nossas vozes já diziam, elas nem sabiam que isso poderia chamar, né? Bioflow, renascimento, whatever. Respira. Parece simples, né? Mas a gente esquece. Sim. No nosso dia a dia. Em que momento hoje, por exemplo, do seu dia, você parou e observou sua respiração? Sim. Né? Porque é uma coisa que a gente faz sem a consciência, né? Então, ter a consciência pode ser que isso ajude, principalmente... Eu tenho um problema a lidar, e aí eu acho que essa é a parte que é ressoar aquilo que está no ambiente. O ambiente está um caos, e o meu problema é a volta, minha resiliência é muito baixa. Então, né, se você fica frustrado, eu vou ficar frustrado por muito tempo, né? Então, você acaba essa acho que é a grande... Acaba absorvendo isso e demora para eu voltar para o meu estágio inicial, né? E a Jalais, ela comenta até aqui, né, que a respiração ela é natural, mas deveria, né, realmente ser mais consciente. E é exatamente isso, que a gente coloca, né, e como que a gente está colocando nossa vida? Será que ela está no piloto automático? Você pega, né, tipo, liga a chave e vai. E quando você vê, você já foi dominado por tudo, né? Pelo seu dia, e aí isso também é o estado de presença, quando você respira, observa, você está fazendo um processo de presença, de aqui e agora. Né, eu observo o que sinto, observo minha respiração, paro, né? Porque nesse momento é isso, tá envolto de diversas coisas. Tem trabalho, tem que lavar louça, tem que fazer, tem que passar, tem que cozinhar, tem que jogar. Mano, não respirei hoje. Pera, deixa eu dar uma pausa. Né? Não respirei, não parei, não consegui, né? Respirei e tem até esses dias uma cliente, ela trouxe um depoimento que eu achei muito legal, que ela falou assim: putz, a partir do momento que eu começo a observar a minha respiração, eu mudei meu ciclo. Antes, eu agia para depois respirar, né? E ela estava falando exatamente com o processo dela com os filhos, né? E era com a filha que ela chegava e falava, filha, vai tomar banho. Ela já chegava, na quinta vez ela já gritava, esperneava e levava a filha para o banho. Nesse momento ela conseguiu, ela falou, putz, e até coloquei aquela, respirei e agi. Não agi, depois respirei, né? Então, e aquela raiva, aquela explosão não veio, né? Por mais enfurecida que ela tivesse. Ou seja, ela conseguiu perceber, e no depoimento é muito legal que ela usa essas palavras. Ela estava enfurecida, ela conseguiu, só que ela não foi dominada pela raiva. Então, ela conseguiu dar um passo para trás. E isso, né? Às vezes é um segundo. É 1 milímetro, né, de observação, né? 1 segundo de observação. Muito bem, eu tenho uma pergunta, nós temos 5 minutinhos, eu tenho uma pergunta para a gente acabar. Primeiro eu queria agradecer a sua presença, você vem construindo aí uma amizade com a gente não, vou falar por mim. Uma amizade que é uma amizade, e eu tenho costumado a conversar assim, sempre falando nós, né? Tem que começar a falar no eu, né? Perfeito. E a gente veio criando um relacionamento. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua decisão de vida. Obrigada. Parabéns por ser essa profissional competente. E eu gostei da sua frase, né? Eu sou tudo aquilo que eu quiser ser. Que foi a primeira frase que você começou. E acho que você é capaz de ser tudo aquilo que você deseja ser. Não só você, mas você em específico é alguém que inspira várias pessoas e vai inspirar e vai respirar muitas pessoas pela vida ainda. Uma última pergunta, e aí você já faz o seu jabá, já fala, quem quiser encontrar com essa pessoa, respirar, inspirar, ela vai te falar tudinho. Não pirar. Mas eu queria... Não. E não pirar,
mas nós temos 5 minutinhos. Responde a pergunta e depois já faz o seu jabá. Na sua infância, qual seria o momento que você mais precisou parar, respirar, e você não fez? Na minha infância, eu acho que foi, na verdade, foi na minha adolescência, né? Onde eu não tinha consciência, né? Talvez na morte do meu irmão, né? Que eu demorei para ter o luto, para aceitar, né? Então, se eu tivesse respirado naquele momento, talvez tivesse sido mais fácil, né? E, nossa, Lê, um momento só me veio esse agora. Até porque ontem seria o aniversário dele. E eu não vou falar muito, senão eu me emociono. E tá tudo bem se emocionar, tá tudo bem chorar. Tá tudo bem. Mas acho que foi nesse momento, né? E eu acho que é uma construção mesmo da respiração e tudo mais. Acho que o respirar é isso. Quando a gente começa a ter consciência e não levar para o piloto automático nossa vida, ela fica mais real, mais autêntica. Hoje eu me sinto mais autêntica, mais equilibrada, mesmo diante dos meus desequilíbrios, mas muito mais equilibrada. Sim. Acho que é isso. Parabéns. Acho que você está levando a vida muito mais leve aí, e acho que faz todo sentido por causa da sua profissão, né? Claro. E quem quiser respirar com você, acha você aonde, minha flor? Bom, obrigada, primeiro, né, de tudo, né? Foi uma delícia, foi minha primeira live, não esquecerei, né? A primeira é sempre a mais especial, né? Depois as outras vão sendo melhoradas, mas a primeira é sempre a primeira. A primeira já foi 10, o resto é só acertar a conexão, né? Só minha ring light não ficar piscando, mas fora isso foi tudo ótimo. E assim, hoje eu atendo aqui na região da Barra Funda, né? Com sessões de respiração presencial, a respiração Bioflow, a técnica de respiração, ela é presencial, e existe a ressignificação emocional, que essa pode ser online. Legal. Que é quando a gente trabalha com o compartilhar emocional, com o desafio da pessoa, com os bloqueios, os traumas, né? Então, consegue me encontrar no Instagram, né? Então tá como camila.araújo.romero. E é isso, te agradeço, foi muito bom, obrigada. E tamo junto. Quando quiser a primeira, agora que foi a primeira, pode me convidar mais vezes. Agora muito bem, vamos fazer. Agora tá fácil, vamos falar sobre, acho que pensa aí sobre como a gente respirar traumas. Acho que pode ser algo que tá faltando, né? Os traumas a gente tenta esconder dentro das caixinhas e não mexê-la mais. Claro. Minha flor, foi um prazer estar aqui com você. Você foi 10 aí, na sua primeira live você arrasou, assim, mandou muito bem. Obrigada. Um belo trabalho mesmo. Arrasou, Ale. Um beijo para você. Tamo junto. E eu não sei o que você fez com as crianças, mas eu não ouvi a voz de ninguém aí. Eu não sei onde elas estão. O quê? Momento assim, elas foram para casa do amigo. Tá fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. Um beijo, minha flor. Tchau, tchau para você. Pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. Muito bem, pessoal. Muito obrigado por vocês aí acompanharem a gente. É um prazer estar junto com vocês. É um prazer estar aqui todos os dias. Então, para que a gente possa aí, divulgue mais e respire. Inspire e não pira. E que se quiser respirar, Camila Araújo, camila.araújo.romero, lá na Barra Funda. Um beijo. Já lá, um beijo. Um beijo. Tá em todas, hein? Mandando uma pau assim, ó. Tá em todas. A próxima vez a gente vai falar com você. Vamos marcar uma. Eu e você. Combinado? Um beijo para vocês. Tenham um ótimo final de semana aí. E até semana que vem. Tchau!